Nosso programa de hoje começa com o tema livre, que é uma continuação daquele da semana passada. Isto é, a parábola evangélica dos talentos, mais analisada sobre a perspectiva dos dias atuais. Na semana passada nós falamos sobre 2 desses talentos. Falamos sobre os recursos materiais, as provas da riqueza e da miséria, e falamos também sobre o talento da saúde. Concluindo hoje, nós veremos mais 5 que a gente elegeu. Profissão, poder, trabalho, família e inteligência, não necessariamente nesta ordem. Grande é a responsabilidade espiritual de quem possui alguns destes talentos, né? Importante que a gente tome consciência de como fazer desses talentos o melhor uso possível. Diálogo Espírita, número 516, agora para você no ar. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná precisa de você para manter no ar este programa. Faça contato pelo e-mail adpr@adpr.org.br ou pelo WhatsApp 41 98 777 2201 e obtenha mais detalhes. Além de doações avulsas, você pode colaborar veiculando anúncios publicitários como forma de apoio cultural. Divulgue o seu produto ou serviço para toda a região metropolitana de Curitiba, com alcance nacional pelo nosso canal no YouTube. Os valores dos anúncios são incríveis, muito abaixo dos praticados no mercado. Informe-se. Ajude você também a fazer o Diálogo Espírita cada vez melhor. Prezados amigos, nós estamos iniciando nosso tema livre de hoje. Como eu mencionei na abertura, é uma continuação do tema livre da semana passada, ainda falando sobre a parábola dos talentos. Então nós tínhamos falado sobre 2 recursos econômicos, riqueza, pobreza e saúde. E hoje a gente vai ver mais 5. Eu vou passar logo a palavra aqui para a Rose Heidmann, que vai falar sobre um deles, que é poder, Rose. Poder. O que nós podemos pensar em relação ao tema? Quando Deus nos dá o talento que podemos empregar na nossa vida, podemos dar a Ele a destinação que nós entendemos melhor na época. O poder, ele é, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade de exemplificação, mas também ele é uma grande tentação. Por quê? É difícil nós termos a noção, quando assumimos um empoderamento pessoal em relação a alguma situação, de que esse poder é um empréstimo. Ele não nos foi dado por Deus inutilmente. Todo o talento que nos é concedido e a nossa possibilidade de influenciarmos o nosso meio ambiente, as pessoas, que é o poder, são extremamente significativos no nosso caminho espiritual. Quando nós temos a capacidade, a oportunidade de termos ascendência no nosso ambiente, de influenciarmos as pessoas, os nossos familiares, o nosso grupo social, na nossa profissão, nós temos uma responsabilidade simultânea de usarmos essa possibilidade para o bem. Muitas vezes respondemos durante milênios pelo mau uso do poder que tivemos em determinada reencarnação, resgatando os corações amigos que deixamos ficar e assumindo responsabilidades maiores nas oportunidades novas, porque nos desviamos no excesso do poder. Atualmente, esse talento tem uma expressão nova na sua aparência e antiga na sua essência. A nossa capacidade de influenciarmos pela mídia, pelos meios eletrônicos, pelas redes sociais, me parece, é de extrema significação. Quantas vezes usamos essa oportunidade para o bem? Quantos influenciadores que nós vemos usando a sua capacidade de liderança, de poder extremo que detém na formação das mentes, na direção dos pensamentos, para reunirem pessoas para a baderna, para darem exemplos de frivolidade, de preocupação com coisas que não mereceriam maior atenção. E ao mesmo tempo, quantas pessoas
que realmente têm significação nas suas profissões, que exercem esse poder extremo que tem, que a mídia lhes dá, para influenciar para o bem. Eu lembro do Cristiano Ronaldo, jogador de futebol. Quantos exemplos dignificantes de vida que ele tem, embora seja uma pessoa comum, com seus defeitos também. Keanu Reeves, aquele ator, os exemplos de vida dele na beneficência, na filantropia, são extremamente significativos. Então, o maior poder que Deus nos deu hoje é a nossa capacidade de influenciarmos as pessoas através até mesmo das redes sociais e dos meios eletrônicos. E extrema responsabilidade no uso dessa capacidade de influência para não oprimirmos aqueles que nos rodeiam, para tratarmos todo o semelhante com a mesma condição com que gostaríamos de ser tratados e para divulgarmos o bem, não o mal. Quando tenhamos esse poder, é o que Deus espera de nós, com certeza. É isso, José. O poder ele é bem mais abrangente do que a gente imagina que seja só os administradores públicos, os políticos. Né? É nossa influência no mundo. Em toda parte. Você falou no lar, né? Tem aquele problema de ascendência dos próprios pais em relação aos filhos. Ele tem um poder e tem que usar bem, no caso, a educação dos filhos. Os exemplos, né? Exatamente. É o professor na sala de aula, infelizmente, muito desrespeitado atualmente, em relação aos cônjuges e por aí afora. Bom, o segundo dos talentos que nós vamos ver hoje, eu passo aqui para o Humberto para falar sobre a inteligência. Humberto. A inteligência, o ser humano é criado inteligente, uma inteligência simples e ignorante. Então, a inteligência é um atributo que Deus nos dá a fim de que desenvolvamos essa inteligência. Deus quis assim que trabalhássemos, que fôssemos merecedores de nossas conquistas. A inteligência é a principal delas. Por isso, Deus nos concede o quê? Os recursos. Em nossa encarnação, vamos ter as adversidades, vamos ter os entes que teremos que nos ajustar, vamos ter as situações econômicas, o ciclo de convivência, dificuldades diversas, vamos ter oportunidades, pode ser até o poder, como estava sendo comentado agora, pode ser a riqueza, a fim de que desenvolvamos a inteligência com essas ferramentas. Deus nos dá as ferramentas como um pai que matricula um filho num determinado ano do colégio para que ele aprenda e se desenvolva naquele período. A nossa encarnação é isso. Somos já a inteligência que Deus concebe para nós. Porém, as ferramentas são nos dadas durante a inteligência para que a gente desenvolva isso. E quanto mais desenvolvido, quanto mais trabalhamos, mais somos detentores desse conhecimento, desse entendimento que adquirimos através do nosso próprio esforço. Então, você utilizar a sua inteligência no bem, utilizá-la nas artes, na oratória ou na escrita, é importante porque você está usando bem os talentos que Deus te deu. Você desenvolveu e soube utilizar bem. Não utilizar, por exemplo, esse talento para o mal. Para desunião ou para proveito próprio, para... Mas tem gente... só para fazer uma partezinha aqui, né, gente? Vamos radicalizar aqui. Tem tanta gente que usa muita inteligência, são pessoas extremamente inteligentes, pessoas que eu digo, seres encarnados e desencarnados. No atendimento nas casas espíritas, nós encontramos frequentemente nas reuniões mediúnicas espíritos de uma inteligência ímpar e, no entanto, se dedicam só à prática do mal, através, geralmente, daquilo que denomina de obsessão. Entre os encarnados é a mesma coisa. Tem gente que parece que ele se programa, ele só pensa numa maneira de burlar, de passar a perna em alguém. Os golpes pela internet, com compras, com bancos, com ligações. Essas pessoas, a gente fica de puxa vida, mas essas pessoas, elas são muito inteligentes. Para bolar o plano de, às vezes, até as pessoas cultas e espertas, entre aspas, caírem nesses golpes, e é muito comum, não é só a pessoa ingênua que cai, é porque são pessoas muito inteligentes e infelizmente está usando para o mal e vai arcar com as consequências. Lembra lá da historinha, lá atrás, que nós falamos na semana passada, que Jesus deu os talentos e dependeria de como essa pessoa, esses servos, no caso nós,
faremos uso desses talentos ou quanto seremos cobrados por isso, a nossa inteligência mal usada, ela também vai trazer consequências sérias. Às vezes, em casos extremos, até numa reencarnação posterior, a pessoa pode vir com algum grau de deficiência mental. Não estamos afirmando aqui que todos os casos de deficiência mental seja esse tipo de situação, mas lendo-se e estudando-se o Espiritismo, a gente sabe que há casos sim. Você quer completar mais alguma coisa? Então, Wilson, no entendimento espírita, a gente sabe que são duas asas do desenvolvimento humano, da nossa evolução. É o intelecto e a moral. O problema desse mau uso da inteligência, é claro, você vai desenvolver a tua inteligência no mal, se quiser também, como você bem colocou. A pessoa estuda e desenvolve para a prática do mal. Porém, essa asa da inteligência vai subir e a da moral vai descer. Né? Isso é o prenúncio de sofrimento futuro, porque vai ser bem mais difícil tomar o equilíbrio de novo. Vai ter que trabalhar muito mais na moral para poder ter esse equilíbrio entre moral e intelecto. Né? A sabedoria vai ser lá há milênios, quando essa inteligência e essa moralidade sejam a um nível superior. Porém, é um caminho que todos estamos fadados a seguir. Então, imagine você ter 100% de inteligência e 3% de moralidade. O que vai resultar? Em sofrimento, em encarnações difíceis, em um caminho árduo para poder chegar próximo desse equilíbrio. A gente lembra as palavras do Espírito Verdade, né, quando ele diz que, resumindo, né, entre o primeiro e o segundo mandamento, ele diz: amai-vos e instruí-vos. Né? Esse instruí-vos, até porque os Espíritos colocam que a instrução, ela antecede o próprio desenvolvimento moral, porque através do bom uso da inteligência, do conhecimento, é que a pessoa vai aprender a usar bem o seu livre-arbítrio, adquirir o discernimento para separar o que é bom e o que é ruim. A gente falou outro dia também sobre a diferença entre inteligência e sabedoria, né? Inteligente muita gente é, mas esse que usa mal a inteligência, sábio ele não é. Passa longe disso. A gente vai para o intervalinho e volta em seguida. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, na matéria de capa, a gota d'água também tem seu custo. No editorial, uma sociedade em risco. IAD Paraná necessita com urgência de mais colaboradores. Ainda, curiosidades sobre as mesas girantes. Em Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, conhecendo as doenças, segunda parte. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Com a palavra agora a Rose, que vai falar sobre mais um dos talentos que a gente está analisando no dia de hoje e de suma importância. A gente já falou aqui também em outros quadros, etc., mas vale a pena resgatar um pouco dessas falas, outras que a gente fez em outras oportunidades, e acrescentar, não sei mais o que, mas a Rose, tenho certeza que com o talento que ela possui, obviamente que ela é capaz de ir muito além do que a gente já falou até agora. Já estou intimada. Estamos falando de família. Família. Bom, na minha opinião, o maior dos talentos no projeto reencarnatório. Não tem um lugar melhor para a gente desenvolver a humildade, que é a base, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, de todas as virtudes. Por mais que você faça, ninguém reconhece. E se você tem, né, uma qualidade, se destaca em alguma área, o pessoal fica sempre na dúvida. Jesus não foi exceção. Lembram daquele trecho do Evangelho em que ele começou a sua vida pública, a sua pregação? Maria e os irmãos foram lá tentando levá-lo de volta para casa, achando que ele estava louco. Então, a família é o nosso cadinho, é a nossa oportunidade maior de progresso. Por quê? Ela é uma concessão de Deus em que se reúnem sob o mesmo teto espíritos com afinidade ou com problemas kármicos tremendos, que reencarnam juntos com uma programação de sucesso para vencer, para se ajudarem mutuamente, para transformarem os laços escuros de desafeto, da inveja, da falta de entendimento em laços de amor. Todos nós fomos criados para progredir ao longo dos milênios em direção à sabedoria e ao amor. E a família é o meio mais eficaz que nós temos de desenvolver o amor. Por quê? A criatura primitiva, ela ama acima de tudo quem? A si mesma.
Não é? O egoísta ama muito a si mesmo. É o seu interesse que prepondera. O que Deus fez na sua sabedoria? Colocou no núcleo familiar uma porção de criaturinhas fracas, sensíveis, que são parecidas comigo. Se eu amo muito a mim mesmo, eu começo a expandir esse amor pessoal, esse amor egoístico, para aqueles que parecem comigo. Então, a amorosidade se desenvolve no núcleo familiar. Do amor egoístico centrado no seu próprio interesse, a criatura evolui para o amor àqueles que são mais próximos, que são parecidos com ele. Aí vai o amor ao clã, o amor à tribo, a torcida pelo mesmo time de futebol, o nacionalismo, até que a criatura aprenda a amar ao próximo como a si mesma, sem distinção. Até que nós consigamos evoluir a ponto de amar o diferente, nós precisamos desenvolver nossa amorosidade no núcleo familiar com aqueles que parecem conosco. Então Deus criou, na sua sabedoria, a escola da vida na família. Lá você recebe aqueles espíritos com os quais tem compromisso, oportunidade de progresso, é responsável nem tanto pelo que fala, mas por aquilo que ele exemplifica, pela maneira como age, porque as crianças imitam. É dentro do lar que nós temos oportunidade, muitas vezes, de vencermos a nós mesmos, renunciando ao interesse pessoal em benefício do coletivo, sem esperarmos nem reconhecimento. E isso favorece e engrandece a quem? A nós mesmos, que adquirimos na amorosidade para com aqueles que muitas vezes não nos entendem, a capacidade de amarmos depois aqueles que realmente estão fora do nosso núcleo familiar. A grande escola da vida, do amor, começa no núcleo familiar, nas dificuldades enfrentadas ali, na renúncia que se consegue desenvolver ali e na nossa capacidade de exemplificarmos e darmos suporte àqueles que nos rodeiam. E quanto mais difícil é o lar que nos acolhe, maior é o desafio, maior é o aprendizado que Deus nos destinou, sem nunca nos esquecermos que não há reencarnação programada para a derrota. Deus nos deu a dificuldade, a luta, o trabalho, para que encarássemos com alegria a oportunidade e vencêssemos. Muito bem. Humberto, penúltimo item para nós analisarmos aqui. A profissão, pode soar um pouco estranho às vezes para algumas pessoas colocar isso como talento, mas você não entende, como eu, de que a profissão, seja ela que a gente escolheu, que a gente tem a vocação, muita gente não consegue às vezes se realizar nesse aspecto, tem dificuldades por vários motivos, obstáculos que não atinge aquela meta. Mas e aí, certamente, que explicação também há para isso, né? Mas seja como for, seja aquela que satisfaz em plenitude para o indivíduo, seja aquela que ele faz, até não gostando muito, talvez essa segunda seja até mais produtiva, né? Porque vai testá-lo em muitos aspectos. O que você tem a falar sobre isso? No sentido de desenvolvimento, sim, né, Wilson? A profissão, ela tem várias conotações na encarnação. Vamos imaginar, aquele que desenvolveu em encarnações passadas amor por determinado ofício e ele realmente faz aquilo com amor e gosta, ele se realiza na profissão. E isso, se nessa encarnação ele é direcionado à mesma profissão. Há situações em que a profissão é um evento de resgate de erros do passado. Geralmente, nesse caso, ela pode se tornar um pouco mais difícil. Mas dependendo da entrega do espírito a essa profissão, ele pode se realizar e ser feliz, porque ele está criando um benefício de resgate do passado, né? Há profissões, vamos citar o médico, né? Que por vezes no passado destruiu vidas, extirpou corpos e agora
vem como resgate. Ou às vezes pode ter sido negligente na mesma profissão. Também. E daí ele pede, não, agora eu vou corrigir, agora errei tudo, isso mesmo, eu gosto disso, vou fazer de novo, mas agora eu vou fazer bem feito. Né? A gente coloca como exemplo, mas são inúmeras, né? Para cada ser humano, para cada espírito que reencarna, há uma história diferente, né, Wilson? Sim. Então, mas no geral a profissão ela vem com esse intuito. Por vezes o profissional é completamente infeliz no seu trabalho, na sua profissão. Porém, se fosse lúcido, ele observar que aquela profissão, o não gostar, o fato dele realmente não gostar daquilo que faz, significa que é algum resgate de forma contrária. É o que ele merece. É o que ele precisa. É o que temos para hoje, para essa vida, né? Sim. Por vezes a pessoa ela é tímida e ela por situação financeira, por oportunidade, ela é colocada num cargo de vendas. Aí ela tem aquela dificuldade e não gosta porque ela tem dificuldade de se expressar, mas sem trocadilho, tem que desenvolver o talento da outra. Desenvolver o talento, ela vai ter que não resistir ao que a vida nos traz, né? Porque a profissão ela tem muito disso. Como nós que trabalhamos em várias ocupações no decorrer da vida, né? Poucas pessoas trabalham do começo ao final da mesma, né? Começa desenvolvendo lá como estagiário, no curso da faculdade, depois. Então todas essas devem ser tomadas por cada um de nós como experiências necessárias. E quando a gente não resiste a ela, a gente tira o proveito do aprendizado que aquilo a vida nos trouxe para o nosso exercício. Então é isso. Vejam que é um material rico, né? Quanta coisa ele pode tirar lá de Jesus, quando falou lá para os hebreus, né? Seus apóstolos, etc., seus seguidores. Para fechar aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o tempo, né? É um talento muito especial e como a gente às vezes usa mal, né? E todo mundo desperdiça um pouco. Hoje em dia, com um tal de um aparelhinho, sem crítica, viu, Humberto, para o seu celular aqui, mas todo mundo tem, né? Então todo mundo gasta um certo tempo nas redes sociais, etc. Existe já estudos sobre o quanto faz mal, inclusive, para as crianças, e principalmente para as crianças, o excesso, não só do celular, mas de outros aparelhos eletrônicos. Mas o fato é que a gente tem uma mensagem num livro espírita que fala exclusivamente sobre o tempo. Quanta coisa pode fazer em poucos segundos. É uma oração, é uma ligação para uma pessoa passar uma mensagem, seria hoje para o WhatsApp, né? De preferência o telefone, que daí a pessoa ouve a tua voz. Uma pessoa adoentada, de repente uma conversa com o vizinho, um favor na rua. Estudar, em vez de ficar vendo noticiário. Uma página edificante, em vez de ficar horas e horas na frente da TV ou no celular. Então, tudo isso, e empregar bem o tempo, também para o lazer, para a conversa com a família, tudo isso faz parte. Mas a gente acaba, aquele tempo, aqueles segundinhos que passou, não volta mais, vem outros, aqueles já era, né? Não tem como. Então a gente tem que prestar atenção nesse aspecto aí de maximizar, empregar bem o tempo, né? Porque embora muita gente diga que a vida é uma só, que tem que aproveitar bem, a gente sabe que não é uma só. Mas quem quer correr o risco, não se sabe como é que vai ser a próxima, de que tamanho que será ela. Então, eu prefiro, faça hoje, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Eu sou dessa teoria, ok? Então, nós encerramos aí essa minissérie, né, 2 programas, falando sobre os talentos aplicados aos dias atuais. Fique em paz. Olá, queridos amigos, internautas e telespectadores do programa Diálogo Espírita. Hoje, no quadro Fonte Allan Kardec, o tema é a desculpa. E baseamos a nossa reflexão em torno dos capítulos 9 e 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando falamos sobre a afabilidade e a doçura e também sobre a questão do perdão, né? Perdoai para que Deus vos perdoe. Pensando nessas proposições
em que os Espíritos nos instruem, em que Kardec traz os versículos onde nós podemos discutir a respeito da importância de perdoar e para sermos perdoados, lembramos da desculpa, que costumeiramente usamos no nosso dia a dia. Há uma história que narra a convivência entre uma mãe e sua filha. E a filha vivia pedindo desculpa por tudo, porque era muito estabanada. Então, se ela quebrava uma louça valiosa, mamãe, me desculpe. Se derramava um copo com água, se batia em alguém, esbarrava, sempre pedindo desculpas e seguindo adiante. E aí nós vamos ver o que Lázaro nos instrui, justamente falando sobre a questão da afabilidade e a doçura. No último parágrafo, ele nos diz assim: não basta que os lábios manem leite e mel. Se o coração de modo algum lhes está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são tingidas nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ao demais, sabe que, se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Logo, não basta pedir desculpas, necessário refletir sobre as nossas ações. Porque muitas vezes o que fazemos? Ao dizer algo, ao expressar os nossos pensamentos, não refletimos a forma como aquilo vai chegar no outro. Pedimos desculpas, falei sem pensar, fiz isto sem querer, mas não avaliamos a situação. O que nós podemos fazer para melhorar o comportamento, a fala, o pensamento diário? Então, naquele exemplo que trouxemos da mãe na convivência com sua filha, um dia ela propôs o seguinte: colocou um turbante em sua cabeça, deu a ela uma varinha e disse: faça de conta que essa varinha é mágica e peça 10 vezes desculpas. E a menina havia derramado café sobre uma toalha branca. E a menina ficou, desculpa, desculpa, e ficou repetindo. E estava empolgada, achando que ao final das 10 repetições, a mancha de café sumiria. E qual foi a sua surpresa ao perceber que após 10 vezes repetidas desculpas, a mancha permanecia ali. Então, a mãe falou para ela que ela deveria pensar nas suas ações, porque o café derramado sobre a toalha branca não iria desaparecer. É necessário fazer algo para corrigir aquilo que foi feito. Então, meus amigos, que nós possamos avaliar as nossas ações, não é somente pedir desculpa ao outro, pedir perdão, como Lázaro nos fala, não é só da boca para fora, mas se nós queremos realmente solicitar o perdão, pedir desculpas e é de coração, que nós pensemos nas nossas atitudes e corrijamos o que fizemos ontem ou até alguns segundos atrás, para que não permaneçamos no erro, nos equívocos diários. Não basta dizer desculpe-me ou perdoe-me. É necessário a reconstrução dos pensamentos e das atitudes. Vamos seguir nessa reflexão, desejando a todos uma semana muito tranquila e de muita paz.